Olá, meu nome é Luísa Rangel, eu sou doutoranda em Educação pela Universidade de Brasília e este trabalho, Formação de Professores em Tempos de Pandemia, Estágio Supervisionado, foi organizado por mim e pelo professor Remy Castione, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Nós vamos refletir um pouco sobre a experiência que foi realizar o estágio supervisionado com as escolas fechadas num período de pandemia. Nessa experiência especial relatada por nós, a fase de observação, de coparticipação do estágio supervisionado, ela foi realizada em uma escola de Lusiânia, no município de Goiás, de forma remota, por meio da participação nas aulas e nas diferentes atividades que foram desenvolvidas na área de humanas, mais especificamente na disciplina de filosofia e no ambiente virtual. Nós fizemos 2 visitas físicas ao ambiente físico, ao espaço físico da escola. A escola, ela adotou o ensino remoto emergencial, lançando mão de um conjunto de ferramentas tecnológicas que possibilitaram o trabalho pedagógico, as plataformas digitais, o celular, o tablet, os computadores, as redes sociais foram muito importantes nesse processo, o WhatsApp, o Google Form, entre outras inovações metodológicas que eram pouquíssimo utilizadas anteriormente no ambiente escolar. Por isso, no nosso entendimento, a proposta de fazer uma análise sobre a formação do futuro educador e a sua prática pedagógica, ela se tornou muito mais desafiadora neste momento em que as escolas do mundo inteiro estão fechadas. E a única forma possível de dar continuidade ao processo de ensino e de aprendizagem foi lançando mão das ferramentas tecnológicas e do ensino remoto. Com a pandemia provocada pelo Covid-19, o mundo vai aos poucos percebendo que é possível, muitas vezes, em determinados períodos e por algum motivo importante, renunciar ao espaço físico da escola como a gente conhece. Mas também tem mostrado para todos nós que, ao contrário, não é possível renunciar ao professor. O professor permanece como um principal elo, né, que é essencial para que esse processo ele aconteça. Mesmo num processo à distância, o estágio possibilitou interações com as professoras que eram responsáveis por acompanhar a prática do estágio, as professoras responsáveis pelas disciplinas de humanidades, filosofia, geografia, história, sociologia, os diálogos sobre a metodologia adotada pela escola, claro, aqui com um olhar mais, neste momento, voltado mais para a escola em tempos de pandemia, mas possibilitaram a interação no ambiente virtual. Da mesma forma, facilitaram as ações que foram realizadas como regência nesse período. Mas a gente destaca mais uma vez que a observação e a análise do manejo em sala de ambiente virtual com os alunos, aqui no caso os alunos do ensino médio e do EJA, né, da educação de jovens e adultos, elas revelaram uma fase perversa sobre a realidade desses alunos da rede pública. Os estudantes não possuem acesso às ferramentas tecnológicas, não têm familiaridade com essas ferramentas. Em outras palavras, né, a realidade dessa escola em especial, ela acaba refletindo uma situação mais geral do país. No Brasil, hoje, cerca de 6 milhões de estudantes, desde a pré-escola até a pós-graduação, não possuem nas suas casas um computador, um tablet, tampouco têm acesso à internet, banda larga ou 3G, 4G nas suas casas e, consequentemente, tiveram muita dificuldade em acompanhar, em participar do processo de ensino remoto. E por isso a escola lançou mão de uma série de outros mecanismos, né, como a utilização de rádio, uma busca ativa, atividades impressas que os alunos podiam coletar na escola, ou seja, uma série de outras atividades foram desenvolvidas no formato que a gente é mais usual para nós,
para tornar possível, neste período de pandemia e nesse período de ensino remoto, que os alunos que não têm acesso a essas ferramentas tecnológicas não ficassem distantes, né, do processo de ensino e aprendizagem. Por isso, nós destacamos que, como um primeiro olhar, né, fica evidente que a pandemia revela a urgência de uma maior integração entre a educação e a tecnologia. A necessidade de formação de professores para o manuseio, para entendimento dessas ferramentas tecnológicas contemporâneas, para uma aproximação com essas ferramentas tecnológicas, porque, na verdade, a pandemia ela acabou acelerando a utilização dessas novas mídias contemporâneas, a internet, o computador, as plataformas educacionais, e é importante que a gente saiba contextualizar, compreender e também manusear essas ferramentas. É importante também destacar que essa integração entre tecnologia e educação, ela é prevista nos diferentes documentos, nos diferentes marcos legais do nosso país que normatizam a educação. A Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação, o Plano, a Base Nacional Comum Curricular, entre outros documentos. Bom, assim, adicionalmente, né, a partir dessa observação de que o uso das ferramentas tecnológicas não esteve presente no processo de formação e também não teve a devida atenção nesses anos anteriores, nós entendemos que no processo futuro é preciso ser considerado no processo de formação. O futuro educador precisa ter mais contato, mais vivência com essas ferramentas tecnológicas e de comunicação. E também vamos precisar, né, de novas políticas públicas educacionais que permitam esse encontro com as ferramentas tecnológicas, não só dos professores, mas também dos estudantes. Muito obrigada.